E aí pessoal do Educa, boa noite, tudo bem? Meu nome é Maicon Pagani, eu sou um dos professores de filosofia, tá? Me apresentar um pouquinho, eu sou publicitário de carreira, eu curso engenharia mecânica, estou no 7º semestre, e eu curso também filosofia, licenciatura, e também no 7º semestre. Então, eu já tenho experiência como professor, já dei aula de informática há um tempo atrás, e eu também era monitor em algumas cadeiras da engenharia. Nesse semestre não, mas já fui monitor nas cadeiras de cálculo, de engenharia, de mecânica dos fluidos. Já na filosofia, eu já realizei alguns dos meus estágios, estágio 1, estágio 2, já tenho alguma experiência em sala, então, e eu tenho as minhas aulas via EAD. Então, falar um pouquinho do EAD para vocês nesse momento, né? As nossas aulas deveriam ser presenciais, mas por causa do corona, esse distanciamento social, que é a coisa certa a ser feita nesse momento, nós estamos tendo essa oportunidade de passar os conteúdos para vocês, para que vocês não fiquem atrás, via EAD. Eu acho que o melhor entre os modelos, eu já fiz alguns cursos, já fiz inglês via EAD, na própria engenharia mecânica eu tive cadeiras via EAD, mas o melhor modelo que eu vi até agora foi o da UFPEL, tá? Que é a Universidade Federal de Pelotas, onde eu curso filosofia. Lá as aulas são sobre módulos, como a gente vai trabalhar, e os professores disponibilizam essas aulas junto com PDFs para ler, com tarefas avaliativas a cada 2 aulas, então as aulas gravadas, e de tanto em tanto, no caso deles, uma vez por mês, a gente tem uma webconferência para englobar aqueles assuntos e tirar as dúvidas referentes àquelas aulas passadas. Então, é isso que eu vou propor para vocês. Vamos gravar as nossas aulas. Então, cada aula vai ter um módulo, vai ter um PDF. Esse aqui é o primeiro PDF, é o PDF da apresentação. E depois eu vou informar para vocês, a gente vai fazer a cada 2 aulas, é o que eu pretendo, uma web para a gente sanar as dúvidas das aulas anteriores. Certo? Então tá, lembrando que no Enem são 10 questões de filosofia e eu estou tentando trabalhar com um material que vai cair no Enem, ou seja, vamos lá, vamos estudar os filósofos que estão sendo pedidos principalmente nessa mudança do último ano, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Esse é o nosso cronograma, é o que a gente vai passar de matéria. Então, essa seria a primeira aula, deveria ser a primeira aula, você já tem esse PDF disponível de apresentação, tá? Depois a gente vai ter aula de introdução à filosofia. Essa aula também já está disponível, depois eu vou gravar um vídeo só para falar sobre ela. Então, pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, entre a fé e a razão, racionalismo, empirismo, e daí quando a gente chegar na 10ª aula no idealismo, a gente vai trocar uma ideia, vamos ver como é que vai ficar, se o rendimento de vocês, se a gente ainda vai estar nesse modelo EAD, se a gente já está com nossas aulas presenciais, se a gente vai precisar de uma revisão ou não, porque a partir daqui é um divisor de águas. A gente tem que estar com essa parte bem entendida, bem compreendida, para que a gente adentre ao mundo moderno, né, com Spinoza, Hegel, os contemporâneos, e a gente consiga chegar em coisas mais atuais, no século XIX, século XX. A gente já vai ter uma discussão de valores, limites de linguagem, Escola de Frankfurt, Sartre, Foucault, e daí eu quero algumas aulas especiais com vocês, com uma aula só sobre as mulheres na filosofia, a estética, conceitos importantes, filósofos brasileiros, o que se passou no Brasil, e as revisões que a gente tem que ter com bastante questões já de Enem. É bem interessante que a gente trabalhe as questões de Enem já quando a gente já tiver um certo conhecimento, tá? Eu até já estou separando questões de Enem sobre estas matérias, pré-socráticos, Sócrates, Platão, para vocês já começarem a pegar principalmente aquela interpretação de texto, que é a principal questão das provas do Enem. Tá? Quais são os meus objetivos? E os objetivos da matéria de filosofia e do professor Pedro também, né?
Então é que vocês façam uma análise filosófica através da compreensão e reflexão crítica da realidade humana e do ser, certo? Conhecer e valorar, muito importante. Compreender a importância da filosofia para a vida, analisar a história do pensamento e suas construções. Certamente o professor de história, a gente vai passar por momentos em que a gente vai pegar o contexto histórico que foi passado pelo professor e vamos tentar encaixar aqui dentro dos nossos momentos, dos nossos pensamentos, né? Pesquisando os períodos filosóficos, interpretar as várias correntes. Eu acho que muito mais importante do que uma decoração de quem fez isso ou quem fez aquilo, é a gente tentar entender uma corrente, a forma de pensar, e para que a gente consiga formar alunos, formar pessoas, formar cidadãos analíticos e críticos da nossa realidade. Tá? Você acredita que a filosofia serve para alguma coisa? Então assim, vai ter sempre essa página do Diz Aí. A gente vai sempre trabalhar com uma questão filosófica. Cada aula, cada tipo de pensamento, cada aula a gente vai chegar nessa questão no final ali e a gente vai poder refletir sobre isso. Tá? A reflexão que a gente traz aqui é exatamente isso, se a filosofia serve. Posso dizer para vocês que a filosofia faz parte do meu dia a dia como publicitário, faz parte de todas as minhas aulas de engenharia, porque ela me ajuda com o meu pensamento crítico, ela me ajuda a entender que a vida não é uma dicotomia, que não é Grêmio ou Inter, que no Rio Grande do Sul a gente granaliza tudo, que não é o lado A, o lado B, que não é uma racionalidade ou contra o empirismo. Vocês vão ver que a vida ela é complexa, ela é feita de várias situações. E toda vez que a gente valora algo, que a gente dá valor a algo, a gente faz um julgamento. Eu comprei uma maçã, vou comer aquela maçã e eu vou dizer se aquela maçã era boa ou não. No momento que eu estou comendo essa maçã, eu estou emitindo um julgamento de valor. O que me faz emitir esse julgamento de valor? Quais as comparações que eu tenho? Por que eu julgo dessa forma? Se eu julguei que aquela maçã era boa, era saborosa, era a maçã ideal, talvez para outra pessoa não fosse. E então os valores eles nem sempre são estabelecidos de uma maneira igual para uma pessoa e para outra. Então a gente vai entender que existe uma complexidade e eu consegui fazer perguntas. A capacidade de criar essas perguntas, de entender por que se dão, aquele pensamento se dá dessa forma, é o que faz a filosofia ser tão especial, é o que faz a filosofia estar presente na vida de todo mundo, é o que faz entender o que é felicidade e justamente te criar objetivos que vão te levar a uma vida mais feliz, certo? E também no final vai ter as dicas, tá? As dicas. Eu sei que vocês têm muita coisa para ler, muita coisa para estudar, mas essas dicas não são para hoje, tá? Principalmente quando eu der dicas de filme, quando eu der dicas de livros, são para daqui a alguns anos, tá? Mundo de Sofia é um excelente livro para quem quer entrar no mundo da filosofia, vai te colocar perguntas básicas. E aquele final de semana que vocês não quiserem relaxar a cabeça, quiserem ver algum tipo de série, e que seja uma série importante, que traga coisas, que tenha um conteúdo, mas ao mesmo tempo divertida, a série do Merli, que tem na Netflix, quem puder ter acesso na Netflix, é uma série bem bacana. Aqui embaixo tem meu e-mail, se vocês precisarem, tá ali o meu contato, e vocês têm o WhatsApp, é só falar comigo, certo? Então tá, pessoal, valeu, muito obrigado, essa foi a aula de apresentação.